Ontem o presidente surpreendeu, né, a todo mundo, apareceu em um programa da Rede TV, ao lado do médico dele, Antônio Luiz Macedo, e nessa participação aí que a gente está vendo, Bolsonaro disse que espera ter alta depois que uma possível cirurgia foi descartada, né? A equipe médica dispensou, pelo menos nesse momento, uma cirurgia no presidente. E novamente, Bolsonaro atribuiu o problema de saúde dele a uma das facadas, né? Uma das facadas que ele recebeu durante a campanha presidencial novamente. Tinha publicado primeiramente no Instagram, né, uma publicação do filho do presidente, Carlos Bolsonaro, que, aliás, é muito participativo na rede do próprio presidente, né, utiliza ali as redes sociais do presidente Bolsonaro. E agora nessa entrevista de novo, Josias. É verdade. Esse quadro mais favorável do presidente, sem cirurgia, com o tratamento tradicional, ele vai na contramão do que pretendia o Carlos Bolsonaro, que era o de transformar essa hospitalização num drama, porque a perspectiva inicial era, quando o presidente foi transferido de Brasília para São Paulo, a de que ele fosse submetido a uma cirurgia. E esse quadro evoluiu mais positivamente. Então, vai na contramão do que se pretendia. Agora, há uma preocupação muito grande com a família Bolsonaro tem uma preocupação grande com esse habitat natural da internet. As redes sociais constituem hoje o habitat natural da família Bolsonaro. A hospitalização do presidente levou a primeira família a montar uma estratégia para manter viva essa cidadela virtual, que agora é mais vital do que nunca, porque o Bolsonaro começou a derreter nas pesquisas. Então, é preciso que ele tente reter, pelo menos, esse núcleo de devotos mais fiéis que estão ali, que seguem o presidente nas redes sociais. A entrevista ao apresentador Siqueira Júnior, da TV A Crítica, ela se insere nesse esforço para manter viva a movimentação do Bolsonaro nas redes sociais. Na noite de ontem, quinta-feira, o presidente deveria ter feito aquela sua live tradicional, e ele não pôde fazer, está no hospital, foi cancelado. Então, ele nessa live, se fizesse a live, ele trombetearia, anunciaria, faria propaganda da programação do sábado, que era mais um passeio de motocicletas, dessa vez em Manaus. O passeio terminaria num novo comício. Nesse comício, o presidente forneceria os ataques a adversários, aquelas idiosincrasias verbais que ele costuma pronunciar nesses eventos, e é esse material que mantém viva a rede social. Isso retroalimenta as redes sociais do presidente. Então, ele aproveitou a entrevista, ele chamou o Siqueira Júnior, que é um bolsonarista de 4 costados, para anunciar a sua plateia de Manaus que ele não poderia ir mais ao passeio, pediu desculpas e manteve a mobilização desse passeio de motocicleta, anunciando que, oportunamente, o passeio será remarcado. Então, há uma grande preocupação deles em manter essas redes sociais. E aí, para fornecer a ração semanal que alimenta a raiva que costuma eletrificar essas redes, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, voltou às contas do pai para postar ataques à CPI. Ele chamou a CPI de circo, escreveu que o Renan, o Omar Aziz e o saltitante, que é como eles se referem ao Randolfo Rodrigues, estão mais para 3 otários do que para 3 patetas, quer dizer, sempre a retórica virulenta, né? E o Omar Aziz, é o presidente da CPI, ele tirou onda, né? Ele foi às redes sociais dele, ao Twitter, e desmascarou o Carlos Bolsonaro, né? Chamou de moleque e deixou claro que ele sabe que é o Carlos Bolsonaro que está tweetando e não o pai dele, né? Aí ele diz ali, o Omar Aziz, eu não quero acreditar que o presidente Bolsonaro, num leito de hospital, esteja gastando as suas energias para atacar senadores da CPI, né? Deve ter sido coisa do moleque, disse o Omar Aziz, devolvendo o ataque no mesmo diapasão do texto que foi postado pelo Carlos Bolsonaro. Então, eles conseguiram. Eles estão mantendo, apesar da hospitalização do presidente, eles estão mantendo viva essa rede social que, como disse, se tornou vital para o presidente, sobretudo agora, que ele está derretendo nas pesquisas. Agora, há um fenômeno aqui
que é preciso levar em conta. O Bolsonaro está cada vez mais falando para os devotos, está falando para convertidos. Ele está perdendo quem está fora das redes, né? A pesquisa mostra que o presidente está derretendo fora das redes sociais. E a tendência é de que ele perca público também nas redes sociais. Eu ia te perguntar exatamente isso, Josias, porque ele segue falando ali para aquele público cativo, né? Para aqueles bolsonaristas de marca maior, aqueles, enfim, que não pulam facilmente, né, do barco. Mas as outras pessoas não são acessadas muito por essas mensagens, não, né? Esse é o problema, esse é o grande problema do presidente, porque ele governou durante os mais de 2 anos que ele está no Palácio do Planalto para 1/3 da população brasileira. Ele se manteve fiel a esse público mais que adora esse estilo do presidente, mais raivoso, que ataca os adversários numa linguagem virulenta, mas isso vai se revelando uma metodologia que não agrega. Ele não soma, ele só subtrai. Então, ele tende a ficar falando para esse público que o adora, que o trata como mito, mas é um público, como disse, cada vez menor. Então, acho que o presidente está perdendo a mão. Ele, que sempre foi um político muito intuitivo, ele, nesse momento, está perdendo a mão, porque ele está deixando de falar para um público maior. Ele está se dirigindo cada vez mais para esse público raivoso, esse devoto de rede social. Isso não ganha eleição. Então, o presidente teve uma eleição em que ele se serviu muito das redes sociais, mas aquela eleição tinha um ambiente em que a rede social se amplificou. Então, ele falou para um público bem maior, porque havia um antipetismo muito aguçado, uma irritação com a corrupção, e ele se apresentou como um político antissistema, e a mensagem dele colou. Agora não cola mais, porque o Bolsonaro se mostrou mais do mesmo, né? Então, ou ele amplia o horizonte, ou ele vai ficar falando aí para devotos.